A paralisação de forças de segurança em Minas Gerais. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido por Peter no Pânico, escrito por Rhodes, revisado por Baby Yoda, narrado e produzido por mim, Quintessência. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, cuja única coisa que tem de novo é que não passa de mais do mesmo, prometeu menos Estado. Porém, todo o Estado necessita de força policial para impor sua ordem. Requer, no mínimo, fazer sua polícia crescer. No Brasil, qualquer ente estatal é sempre muito grande, inflado, cheio de programas sociais, lotado de servidores públicos para bater carimbo em cima do memorando que foi protocolado pelo outro departamento XYZ. Dito isso, o que o liberaleco do Novo fez em sua gestão pela Polícia Civil e Militar de Minas Gerais? Para começo de conversa, ele pagou os policiais, que por culpa do governo anterior não estavam recebendo o salário em dia. E vamos ser justos, polícia é uma atividade insalubre e estressante. Lida muitas vezes com o pior tipo de gente, a escória do submundo. Tem que aguentar pessoas que se sentem vítimas por besteira, como "ai, meu vizinho me olhou feio porque meu cachorro urinou no tapete de entrada do condomínio", e tem que dialogar com gente animalesca que não entende a linguagem racional. Ainda que sejam um monopólio do Estado, as forças policiais ao menos prestam algum serviço que de fato é demandado pela sociedade: segurança. Principalmente numa sociedade desarmada à força como a nossa, onde indivíduos são privados do seu direito básico de nascença, que é a legítima defesa contra agressões injustas. Ao longo de sua gestão, seguindo os nortes do partideco novo liberaloide, Romeu Zema até caminhou no sentido de reduzir o Estado. Porém, ele fez isso sacrificando, é lógico, as polícias. Afinal, a mentalidade esquerdista do Deep State acaba privilegiando toda a máquina de assistencialismo em prejuízo da dita polícia fascista, taxista, bicicletista e mais um tanto de istas cada dia mais desgastados. É óbvio que os trabalhadores da atividade policial ficariam insatisfeitos. Aliás, vamos ser sinceros aqui, esses policiais foram uns dos poucos funcionários públicos que não ficaram em casa durante a pandemia, não permaneceram sentadões no conforto de suas casas, recebendo subsídios como os outros funsas parasitas da hashtag "a economia a gente vê depois". Esses policiais tiveram que conter o avanço da criminalidade violenta, que, diga-se de passagem, foi motivado pelas medidas restritivas autoritárias de prefeitos e dos ministros do STF. Os policiais também foram linha de frente no auge das contaminações da peste chinesa. Vários deles se infectaram. Eles estiveram entre os primeiros agentes da imunização coletiva muito antes das picadinhas. Mas isso em nada importou aos políticos. Só que em ano de eleição, os incentivos da demagogia democrática falaram mais alto para o governador dito cujo liberal na economia e conservador nos costumes. Ai, que preguiça! Romeu Zema prometeu reajuste de 40% aos policiais civis e militares. Se isso foi um valor justo dentro da ótica estatista que o pagador de impostos acredita ser necessária, certamente é mais merecido do que os funsas do fique em casa e deixa o circo pegar fogo. Por outro lado, muitos desses policiais foram autoritários e cumpriram as ordens criminosas de lockdown, prender pessoas trabalhando, algemar idoso, vendedor ambulante, etc. E nesse caso, não merecem aumento coisa nenhuma. O tempo dirá. Ocorre que o governador não vai pagar o prometido. Não tem dinheiro. Se antes tinha dinheiro, agora não tem. O Estado sempre vai fazer uma péssima alocação dos recursos. A prioridade só será a polícia quando isso der muitos votos. O que dá voto, contudo, é o progressivismo. Não tem como mudar isso. O Estado moderno será cada vez mais socialista. Vejam um vídeo, mas por que o Estado tende ao socialismo aqui no canal sobre o assunto. O link está na descrição. Pois bem, como imaginado, as forças de segurança entraram em movimentos paredistas a partir do dia 22 de fevereiro de 2022. Como a PM e o Corpo de Bombeiros Militar são proibidos pelo rabisco
clássico positivista de fazerem greve, a solução dos militares foi adotar uma Operação Tartaruga. Eles comparecem ao trabalho, mas ficam aquartelados. Já a Polícia Judiciária Civil paralisou grande parte de suas atividades. A intenção é pressionar o governador à recomposição salarial. No dia 25 de fevereiro, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, culpou o governador de Minas Gerais pela greve da segurança pública que já se estendia ao seu 5º dia. Olha que coisa, Calil é pré-candidato ao governo de Minas, ou seja, vai disputar vaga com Zema, que, lógico, vai tentar a reeleição. Disse o chefe da mini-máfia prefeitural. O problema da revolta não é a greve, é a mentira. Eu concordo com o governador. Se não tem dinheiro, não pague porque não tem dinheiro. E, principalmente, não prometa. Não pode prometer. Ah, não pode, né? Duvido que qualquer aspirante a ditador meia-tigela não prometa nada nas eleições. Duvido muito. Mas, enfim, as afirmações do prefeito foram feitas em entrevista coletiva quando da visita a obras de construção de reservatórios, para evitar inundações na região de Venda Nova. Olha aí se isso não tem cara de promessa. Cuidar de inundações, de mudanças climáticas, de enchentes, é a cara de políticos, não é mesmo? Se por um lado Calil ganha capital eleitoreiro com essa situação, por outro, os habitantes de Minas Gerais saem prejudicados. Ficam à mercê do descumprimento da promessa constitucional de proteger a coletividade. O indivíduo está desarmado, mas o Papai Estado vai protegê-lo, confia. Porém, o Papai Estado investe mal seus recursos e não reajusta o salário dos policiais conforme prometido. Daí, os policiais sacrificam a população que supostamente deveria ser protegida por eles, no afã de atingir o governo. Isso é imoral. Já é uma realidade que as instituições de polícias no mundo todo se comportem como milícias legalizadas. São corporativistas e aplicam essa chantagem básica ao governo. Se não atender nossos interesses salariais, a criminalidade vai aumentar porque faremos corpo mole. E no caso das polícias investigativas, há ainda mais uma chantagem velada. Vamos investigar os deputados, vereadores e secretários do governo e alguém vai cair. Sob a coação, os gangsters milicianos estatais deixam de guardar a cidade, elevando o risco de até mesmo os familiares desses funcionários públicos serem assaltados, fraudados ou sofrerem qualquer tipo de violência. Uma vez que polícias judiciárias estão nas mãos do governo executivo temporário, elas têm o incentivo de engavetar ou lançar para frente apurações de corrupção de colarinho branco a depender das circunstâncias. Os governos do Brasil inteiro perceberam essa chantagem e esse poder das polícias judiciárias, civil e federal. Como consequência, existiu uma ação deliberada e escondida de pouco a pouco sucatear todas as polícias civis de todos os estados. Percebe a perversidade aqui? Os políticos sucatearam as polícias visando se protegerem delas. Mas então, qual o contragolpe do Estado para minar o paredão sindicalista da Polícia Civil? A mesma ladainha de sempre. A facção, Poder Judiciário, firmou uma jurisprudência no sentido da inadmissibilidade do exercício do direito de greve sob qualquer forma ou modalidade. Os tribunais estaduais usam essa posição do STF para multarem os sindicatos. Nesse caso de Minas Gerais, a multa diária é de R$100 mil para o sindicato da Papa Charlie, Polícia Civil, e a resposta do sindicato foi que não irão recuar e que ainda não foram citados. Em outras palavras, a decisão da Justiça foi publicada, mas os sindicalistas oficialmente ainda não receberam em mãos o papel assinado dizendo que, meninos malvados, parem com isso e voltem a trabalhar, senão o juizão do Papai Estado vai colocar vocês de castigo e sem sobremesa, ok? Bem, vocês entenderam o ponto. Numa era de tecnologia informática como esta, o Estado ainda usa métodos arcaicos de citação judicial por meio de papel entregue pessoalmente. Mas essa é outra história. A população é obrigada a usar esses serviços. Imagine o absurdo de um órgão estatal para adquirirmos água potável. Você só pode comprar água na Aquabras. Daí, de repente, os funcionários da Aquabras entram em greve. O que você faria? É claro que beber água é muito mais urgente do que segurança
segurança pública. Todavia, quem já foi vítima de crime, quem tem que fazer um documento obrigatório de identidade para poder pegar um avião, quem precisa que o corpo de um familiar falecido seja liberado do IML, sabe o tanto que a falta desses serviços da segurança pública causa transtorno. Paciência, há uma esperança. O mercado é uma força viva. Ele dá um jeito de atender demandas. Uma hora ou outra, a segurança estatal vai ficar tão obsoleta como o papel em mãos entregue pelo oficial de justiça ao sindicato. De pouquinho em pouquinho, o mercado vai criando aplicativos de segurança, serviços funerários que conseguem vencer barreiras burocráticas e liberar o corpo no IML para poder haver um funeral, emplacamentos de automóveis, entre outros serviços, e vai contornando os labirintos criados pelo próprio Estado. E sabe quando vai contornar mesmo? Na hora em que agências de seguro conseguirem formalizar relatórios investigativos e entregarem direto para o Ministério Público, sem precisarem da Polícia Civil. E também quando agências privadas conseguirem ampliar o policiamento ostensivo. E principalmente se as pessoas aprenderem a importância de uma cultura armamentista. Aí, meus amigos, nessas horas, a greve das polícias estatais vai fazer pouquíssima diferença, e os bandidos que se cuidem. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!